É o Dia Mundial das Decisões Inteligentes, só que ao contrário, o grande sabá da burrice contemporânea. Assim como a análise em Constantine, eu vou filtrar o que presta, ou seja, né, reter o que é bom, o que não for, você descarta. Nesse vídeo, eu estarei falando sobre o anime medieval de fantasia sombria Berserk. E não bastasse isso, a história nesse anime gira em torno do arco da Era de Ouro, que é só pra fazer você criar laços com o personagem e depois desconstruir os laços. É basicamente isso. Guts é criado por mercenários, ele depois vive sozinho aceitando missões por dinheiro, até encontrar o bando do Falcão, e a partir dali, ele faz uma espécie de amizade que, mais pra frente, você descobre que, na verdade, ele só foi usado. Aí já entra algumas coisas interessantes pontuar. A forma, ou com quem e o por que você está junto de tal pessoa, já diz muito sobre você e também sobre outra pessoa. Griffith, que é o estereótipo daquele amigo duas caras ordinário, usou o Guts até pra assassinar, usou o Guts de pedestal pra se projetar, usou o Guts pra vencer guerra. Eu vejo esse personagem do Griffith como aquela pessoa clássica, né, @BDA, que usa os outros de ferramenta pra conseguir o que ela quer e descarta depois. Literalmente. O cara sacrificou o outro, o melhor amigo que era pra ser, né, num ritual demoníaco. E quem viu o final, que é algo pesadíssimo, diga de passagem, não vou falar o que acontece, mas, né, o Guts, que já não era nada ferrado da cabeça, fica possesso, e por que razão será, né? Em 2 pontos, você já percebe que o cara é safado, né, o Griffith. Quando ele usou o Guts como assassino, e quando tem uma cena lá que a mulher, que é a Casca, se não me engano, que eles têm lá no acampamento, eles tratam ela só como uma qualquer, só pra aquecer o corpo, que é como eles falam. E tipo assim, eu sei que faz parte do anime, por causa do plot, da história e tudo mais, né, senão ia cortar tudo, porém, na vida real, sempre uma pessoa ruim, ela vai acabar demonstrando quem ela é, mesmo que em sinais sutis. Indo pra parte do sacrifício, que eles chamam de eclipse, o que seria eclipse, né? O eclipse, teve um vídeo, inclusive, que eu vi, créditos pra ele, tá na tela, tem toda uma interpretação filosófica por trás, que seria o quê, né? O eclipse, na verdade, é o equivalente aos traumas nessa vida, aquela situação pesada, brutal de açougueiro que fica remoendo no teu mental. Tem pessoas que vivem aquela cena do eclipse constantemente, dia após dia. Ou seja, para essas pessoas, o eclipse nunca terminou. Porque as cenas, né, ficam martelando dentro de você, ou no caso de quem não venceu algum trauma. Agora, já dando um engate, um link, eu queria passar pro videogame, que tem algumas coisas interessantes para se pontuar, e até tem a ver também com o anime, porque o anime, ele foi só até um pedaço da história, que só contou, na verdade, o prólogo dele, na verdade, até ele se separa do bando do Falcão, mas no jogo ele já abre um pouquinho mais. E uma das coisas que eu achei interessante, o bestiário. O bestiário dessa obra, /anime, é bizarro. Tem alguns que é nitidamente inspirado na demonologia. Qualquer um que for reparar, ou já tem algum conhecimento, mesmo que for breve ou base, assim. Eu diria que se o inferno fosse retratado com fidelidade, seria algo próximo ao do Berserk. No mangá, ele passa uma sensação de claustrofobia, é como se tudo fosse socado junto ao outro, um em cima do outro. Uma espécie de monstruosidade meio batida no liquidificador. É como se fosse um lixo. Sabe quando você joga e fica ali um em cima do outro? É um retrato do que acontece, o quão deformada fica uma criatura que abandona, se afasta de Deus. Ah, e eu acredito sim, muitos vão conquistar corpos de glória, acho que tá escrito uma coisa assim, mas também muitos serão entregues a corpos de vergonha. Ou seja, é possível sim, eu não duvido que hajam corpos de monstruosidade. Eu nunca disse isso. No entanto, acho ponderável pensar sobre. E Deus não é um sádico, tá? Como muitos colocam. Deus é o mais piedoso que existe. Vejam meus outros vídeos sobre o céu, ou sobre o inferno, ou sobre o fruto do conhecimento também. E antes que falem que eu sou do lado XYZ, direita, cima, baixo, diagonal, pra mim, não existe lado correto. Onde tem ser humano, tem pecado. Por isso que eu nem sequer suporto de falar, né, de política, nem lados, nem nada do tipo. Hoje, as pessoas exigem, né? Você tem que ter, né? Esse tem que, né? Sempre tem que fazer parte de algum lado. Pra mim, assim, ó, só tem ou céu ou inferno. Ou você é materialista da carne, ou você é do espírito, né, celestial. Simples assim. Pra mim só tem isso, o bom ou o mal. Jesus deixou bem claro o que vai acontecer no fim dos tempos, já foi escrito. O que se vê nessa obra do Berserk é apenas uma repetição. Isso ocorre até os dias de hoje. Só o material evoluiu. O ser humano continua o mesmo. Entra reino, sai reino. Entra rei, sai rei. O rei se corrompe. Nem Davi, nem Salomão, ninguém que é humano, na verdade, consegue gerir nada. Foi o que todo mundo provou aqui. O ser humano tem uma espécie de defeito padrão, né? Uma pattern, um núcleo, uma repetição, uma engrenagem defeituosa dentro dele. Ele sempre vai tender a satisfazer os seus prazeres. E todo mundo faz a mesma coisa, com algumas variações, né? Com um formato diferente, mas é sempre a mesma coisa. Ou seja, né? A solução só vem do Messias, só vem do alto. Não adianta fantasiar, romantizar um mundo ideal, cheio de florzinha. Não tem governo, não tem força militar. Ninguém consegue resolver o caos desse reino. Aí no próximo tópico,
tem os apóstolos, né? O que são os apóstolos? No universo de Berserk, os apóstolos são humanos que fizeram um pacto com os God Hand, que é a mão de Deus, que nada mais são, na verdade, entidades demoníacas superiores. É o que o Griffith fez lá com o Guts, que ele sacrifica, e esse pacto, né, selado com Berrelite, aquele amuleto com formato de ovo e rosto distorcido. Mas o ponto mais pesado é o preço para se tornar um apóstolo. O humano precisa sacrificar o que mais ama, geralmente pessoas queridas, família ou até companheiros. Só que é meio contraditório isso também, porque se você ama algo, certamente você não sacrificaria por desejos do ego. Então talvez isso só prova ou comprova que não amou tanto assim. O sangue desse sacrifício é o que abre, entre aspas, um caminho para a transformação. E o resultado, o corpo se deforma conforme o pecado e o desejo. O humano perde quase toda a humanidade e ganha um poder absurdo, mas o monstro que nasce é o retrato fiel da alma. O formato físico revela o vício que dominou o coração. Então, sim, os apóstolos são, de certa forma, basicamente aqueles que entregaram tudo para vencer nesse mundo, mesmo que isso custasse o próximo ou o céu. E por isso que, simbolicamente, Berserk sempre parece falar de algo maior que demônios. Fala sobre homens que venderam o espírito para não se sentirem fracos. Retrato da atualidade. Perceba que eles ficam deformados. E eu me questionei, será que cada traço não revela o formato de cada um? Os apóstolos, né, os entregues, cada um deles carrega em carne um retrato daquilo que amou demais ou do que nunca quis largar. O corpo deles não é aleatório, pelo menos na minha visão. É quase como uma confissão, como se o pecado deles fosse retratado na carne. Sei lá, tipo, tem um ali que se chama King of Thieves, que é o rei dos ladrões. E o cara tem um corpo de cobra, vira uma aberração similar a uma serpente. Tem outro lá que eu acho que é o... Eu acho que, não sei se é Conde, eu não lembro exatamente o nome. O cara vira tipo uma espécie de uma barata, um negócio todo retorcido. E por aí vai. É notável que cada pecado em Berserk é mostrado pra gente. Ninguém fala a nossa mesma língua. Outro símbolo que me chamou a atenção, que é o símbolo da cobra num bastão, que é algo relacionado ao conhecimento proibido. A coisa que é mais bizarra quando você percebe que a logo é extremamente parecida com a Organização Mundial da Saúde. É aquele clássico, seja em videogame, série, filme, livro, sempre eles dão um jeito de inserir, mesmo que de forma banal, alguma mensagem subliminar ou símbolo ocultista. Mas, tipo assim, você pode assistir, até vai. Jogar, ok. Agora, tatuar, colocar um troço, um símbolo no teu corpo, boa sorte. Só pra constar, quem estudar ou ler algo, até mesmo quem tiver um conhecimento base simples sobre os demônios, vai descobrir que eles não têm piedade. Só Deus tem piedade. Demônios não tem dó. Então, né, hashtag fica a dica, caso tenha uns outros que gostam de fazer roleta russa com o diabo, né, ficar com gracinha, ficar com brincadeira, com palhaçada. O reino espiritual não tem palhaçada, não tem brincadeira. Lá eles levam... Você pode não levar... Igual no Constantino ele fala, né, você pode não acreditar neles, mas eles acreditam em você. Você pode não levar a sério, mas eles levam a sério. Bom, terminados esses tópicos, pra quem vê de fora, né, meu canal, meu conteúdo, provavelmente falarei, né, que eu sou louco, que eu fico falando de monstro, de demônio, de entidade, que eu fico falando muito no mundo de fantasia RPG, que fico acreditando em ocultismo, magia negra. Mas isso existe. Aliás, você desejar mal pro outro, isso também é feitiçaria, sabia disso? A maioria das pessoas exalam maldição diretamente, não se aperceberam. Ninguém liga pra isso, né? Quem que liga pra isso, né? No mundo do jeito que a gente tá, nesse vídeo, inclusive, né, sobre isso, que as pessoas estão cagando e andando pra tudo. De acréscimo, os homens, todo mundo, um em cima do outro. O cachorro também, já aproveita e chama o diabo. Então, por fim, eu já não tô com paciência pra falar desse assunto, que cansa, sempre a mesma história. É assim, são pessoas dando desculpas pra pecar em paz. É mais ou menos isso, é aquela mentalidade de escravo, né? Lavo minhas mãos, vou pecar, já tô deixando avisado. Pra constar esses dias, eu até vi uma guria defecando pela boca no YouTube. Mas é cada tolete, esses troços de relacionamento bi-tri, poligami, sei lá o quê. Aqueles codinomes que eles... Continuando, o que seria esse anime se não um retrato dessa nossa atualidade porca, grotesca? É exatamente isso que fazem hoje. Temos muitos Griffiths andando por aí. Assassinos e assassinas que matam os outros e ficam vagando como se não tivessem feito nada. Nessa atualidade tenebrosa, temos uma humanidade moldada pela condição e pelo tempo. Por isso temos hoje todo tipo de bizarrice, casais discrepantes, aquelas guria, ou cara também, pra não dizer que eu sou machista, de 20 e poucos anos, com alguém com o triplo da idade, que fica com alguém com o triplo da idade, pessoas com relacionamento multi, né, aquelas bizarrice, que na verdade não é normal, é problema psicológico. Outros são extremamente moldados pela condição financeira, fazem tudo, vendem até a alma pro diabo pra ter dinheiro, sexo, bens materiais, etc, etc, etc. Então valores, honra, lealdade, fidelidade, foi tudo pro inferno. Tanto que fizeram até meme, era algo mais ou menos assim, né, as profissões do futuro, né, vai ser só OnlyFans, acho que Uber, e tinha mais um outro lá, uma coisa do tipo. E assim, eu diria que o nosso mundo atual, ou melhor dizendo, nos dias do presente, a humanidade moderna, exatamente o que se passa em Berserk, só que de forma maquiada. Nesse reino, mundo, plano terreno, como preferir chamar, sempre teve pobreza, crise, injustiça, pessoas moldadas pela condição, só que nós só eufemizamos os demônios, mas nunca removemos ele por completo.
Até porque esse reino mesmo é do demônio, então as pessoas sempre foram as mesmas, só mudou o material, é só o material que evoluiu. Pra fechar o vídeo com uma reflexão rápida, quem fizer uma pesquisa, mesmo que rápida, pode checar o que eu estou dizendo. No passado tínhamos escravos, os negros, ou até mesmo, se eu pegar mais antigo ainda, os próprios gladiadores, e é nítido quanto que o ser humano virou apenas uma moeda de troca, seja no plano físico quanto no espiritual também. Pessoas que foram, e até hoje de certa forma também são vendidas sendo escravas sexuais, nem escolha tinham, nem ter decisão sobre a sua própria virgindade. Não são quão humilhante é isso. Eu sempre gosto de enfatizar o seguinte: essa não é a nossa verdadeira vida, de ninguém é. Pode ser até um sheik, quanto o cara mais baixo, nenhum dos dois é. Nós estamos num reino que foi feito para ser uma escravidão. Quem que é o rei desse reino? Pesquisa lá na Bíblia o que o demônio falou pra Jesus, que eu vivo ressaltando isso. Nós somos pré-existentes. Erramos de alguma forma lá em cima e caímos aqui embaixo, e esse reino é de algum demônio de cair. Por isso que as pessoas que acham que essa é a verdadeira vida delas, elas vão fazer de tudo pra vencer aqui. Até se prostituir, fazer pacto, se vender. Só que a vida real não é aqui. É isso que o diabo quer, que as pessoas se destruam nesse mundo, se humilhem, pequem e percam nesse reino, e percam ainda no outro reino lá de cima também. Porque perder... Todo mundo que está nesse reino prisão já perdeu. E seria engraçado se não fosse tão triste. Aí eu fico me perguntando, será, só será, né, que no passado, se os gladiadores, escravos ou tantos outros que passaram ao longo da humanidade, se eles tivessem a oportunidade que temos hoje de serem livres, ou meio livres, né, que nós não somos livres na verdade, ou menos escravos, né, melhor dizendo, será que eles se venderiam? Por isso não é sobre vencer aqui, é sobre não se perder aqui. Porque esse mundo, esse campo de batalha que muitos chamam de vida, não passa de um teste de lealdade. E quem se ajoelha diante dele já perdeu, antes mesmo de lutar. Os gladiadores eram escravizados, como eu falei, sexualmente. Os escravos eram vendidos como mercadoria. E muitos só veem o lado bonito da história, não a podridão. A verdade é o seguinte: pessoas que se tornaram carcaças, como eu falo, se vendendo por fama, prazer, aceitação, achando que estão no controle, né? Aquela frase clássica, meu corpo, minhas regras. A diferença é que agora as correntes são invisíveis e chamam de liberdade. Talvez os gladiadores, se tivessem a chance que temos hoje, teriam lutado não por ouro, mas por alma. Só que nós, que agora temos a chance, com a chance, né, de sermos livres ou semi-livres, nós nos acorrentamos sozinhos. E é isso que o diabo quer da minha visão. Que a gente troque a eternidade por migalhas. Que a gente lute até o fim, sem nunca perceber que o verdadeiro inimigo não está fora, mas dentro. No fim, por um certo ângulo, não foram só os demônios que criaram o inferno, fomos nós também. Eu diria que nós somos os construtores. Cada escolha, cada venda de alma disfarçada de sobrevivência. Recado para quem tá do outro lado da tela. Toda vez que vocês, ou nós no caso, isso serve para mim também. Toda vez que um ser humano trai, mente, engana, se vende, etc, etc, etc. Toda vez que o ser humano não faz o que Deus ordenou e age igual um demônio, né? Hoje os demônios não precisam fazer mais nada, o ser humano já faz trabalho por eles. É como se estivéssemos colocando uma pedra, um tijolo numa grande construção. É como se nós estivéssemos vivendo e sendo criadores, fabricantes, participantes da construção do inferno. E todas as pessoas que estão completamente entregues ao pecado, é graças a elas que o mundo está cada vez mais com os traços do inferno. Se eu, que sou ser humano burrinho, limitado, consigo enxergar isso, imagine Deus. E o quão aterrorizante seria descobrir quando chegar lá em cima, diante do Pai, e ele falasse algo do tipo: não é você, ser humaninho, enquanto estava lá embaixo, em corpo de carne, que fez o inferno na vida dos outros, que ajudou o mundo a ficar mais parecido com os traços do inferno, agora no julgamento final quer entrar no paraíso? Só acho, né? Parece meio contraditório. No passado, os escravos, gladiadores, guerreiros morreram acorrentados no corpo, muitos não tinham escolha, só que nós morremos acorrentados por dentro e tínhamos escolha, olha só. E no fim das contas, nós mesmos somos nosso próprio berserk, eu diria. Em outras palavras, pro leigo que não entendeu nada do que eu disse, quanto você ou nós, no caso, não lutarmos contra nós mesmos, se nós não formos violentos contra a nossa própria carne, então já perdemos. E seremos como tantos outros que vieram antes de nós. Seremos como os demônios, deformados e vazios.